que requer entrega física, tática e de preenchimento de espaço. Aí você vai, pega o Everton Ribeiro e dá o exemplo. Porque se você for comparar o jogo do Everton Ribeiro hoje com o do Coutinho, meu Deus, é um vexame pro Coutinho. É um vexame para ele. E olha que, repito, eu não sou dos maiores críticos do Coutinho. Mas é um vexame. Porque o cara com 36 anos superou um câncer, se eu não me engano, no ano passado. Posso estar errado, tá? Ele superou um câncer. Ficou um tempo sem jogar. O cara não para de correr, irmão. É um absurdo, pô. Se eu olhar isso, aí você sai, ainda dá risadinha porque a torcida tá de vaiano. Ha! Me poupe, porra. Me poupe, porra. Deixe seu like, se inscreva, ative as notificações. Ah, algumas perguntas que eu já sei que vão ser feitas. Alisson do São Paulo. Falei com o Rui Costa hoje, diretor de futebol de São Paulo, e ele disse: não há absolutamente nenhuma negociação envolvendo Alisson e Vasco da Gama. Falei com uma fonte do Vasco, não há absolutamente nenhuma negociação envolvendo Alisson e Vasco da Gama. Só para trazer essa informação para vocês aqui. Isso aí, vai lá, fala que tem que dar mais tempo pro trabalho desse infeliz. Já falei. Um abraço. Matheus Batista, ele precisa perder mais quantos jogos para você ser a favor da demissão dele? Eu já falei. Até a 10ª rodada, eu não falo em demissão. Eu já falei. Eu não sei o que vocês ficam esperando de mim. Vocês esperam o quê? Que eu mude de opinião depois de eu ter criado uma convicção e acreditar naquilo ali por causa de um jogo? Eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar de criticar. É porque, assim, as pessoas... Existe uma zona cinza, tá? Existe uma zona cinza do trabalho do Diniz. Existem as pessoas que odeiam e vão usar qualquer tipo de argumento, como eu vi, por exemplo, no jogo passado. As pessoas tiveram a pachorra de colocar na conta do Diniz o jogo passado. E não era. Não era. Esse tipo de pessoa, eu nem escuto. Eu não consigo nem conversar, não consigo nem debater. E existem as pessoas que vão defender o Diniz cegamente. Desculpa. Você pode até achar que eu tô aqui no 8. 80, nem de perto. Nem de perto. Mas você pode até achar que eu tô aqui, nessa posição de defender o Diniz cegamente. Tá tudo bem, é isso que você acha? Tranquilo. Então você não escuta absolutamente nada do que eu falo aqui há 3, 4 lives. Nada. Já há muito tempo. Há muito tempo. Eu tento estar no meio dessa zona cinza. Que é o quê? Vou criticar o trabalho do jogador, do treinador. Vou criticar o elenco, a responsabilidade desses atletas. Vou criticar o planejamento. Vou criticar o que eu achar que eu tenho que criticar. Agora, falar que eu quero que o cara saia porque vocês querem que eu fale isso, não vai acontecer, brother. Não vai. Não vai. E aí eu fico pensando, tipo, o que a pessoa que vem aqui sabe que eu vou falar exatamente isso? 1h da manhã, 2h da manhã, vem perder o tempo dela. Vem perder o tempo. Vem perder tempo. Eu falei, eu não acredito em futebol sem ter tempo para adaptar, mudança de elenco, chegada de reforços, adaptação. Mas eu também não sou burro o suficiente de olhar para o Campeonato Brasileiro e não saber que, amigo, se chegar ali na 10ª rodada e o trabalho não tiver conseguido vitórias, conseguido consistência, aí, amigo, é lima nele. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder... Ó. Mete o pé, pô. Mete o pé. Até porque o calendário do futebol brasileiro, nesse ano, vai ter uma parada de 50 dias. Então, seja lá qual for o treinador que vier, que isso é muito importante ser levado em consideração também, as pessoas estão achando que vai vir o Guardiola, hein? Tem gente que acha que vai vir o Guardiola. Hoje eu vi gente pedindo o Leonardo Jardim. Nem acompanha o que acontece no futebol. O cara sai daqui odiando o Brasil, odiando a forma como o futebol brasileiro é feito. E ele tem algumas razões, inclusive. Algumas razões. Leonardo Jardim estão viajando. O máximo que o Vasco vai fazer é Renato Gaúcho. Aí, beleza. Vamos ver o que acontece. É por aí. É por aí. Mas seja lá quem for o técnico que vai chegar, ele vai ter 50 dias para trabalhar durante a Copa. Joga um pouco antes, ali, que a 10ª rodada vai ali até março praticamente.
Você vai ter pelo menos 2 meses para poder jogar alguns jogos, para se adaptar, e depois você vai ter a parada. Aí vai ser outro Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo. E você vai ter tido tempo para trabalhar também com os seus jogadores, descansados, com reforços e etc. Aí eu apoio. Se os resultados não vierem até a 10ª rodada, aí, meu amigo, tem que limar mesmo. Tem que demitir mesmo. Agora, nesse momento, ainda acho que não é o melhor caminho, mesmo respeitando quem acha que é. A diferença é essa. Eu respeito quem acha que tem que demitir. Mas vocês não respeitam quem não acha. Tá sempre no 80. É o ódio. Eu não tô aí, mano. Eu não vou andar no áudio com você. Não vou. Muito ruim. É por isso que ele vai ser emprestado para ganhar minutagem. É isso que vai acontecer, para ver se ele evolui como jogador. Valeu, Marcelo. O importante é que demos 21 chutes. Diniz, Fernando. Cara, e essas respostas vão, tipo assim, perturbando a cabeça do torcedor. Porque é isso, foda-se que deu 21 chutes. Não interessa. Ganhou o jogo? Não ganhou. Então, poderia ter dado 50. Fez gol? Não fez. Então, foda-se. Rafael Amaral. Joga como nunca, perde como sempre. Vitor César Andrade Pinto. Tô puto. Contratar o Rojas só pra quando o Coutinho cansar mesmo morto em campo e produzindo absolutamente nada é bizarro. Diniz está cavando o próprio buraco. Concordo. É isso. Astro no FPS. O time não acertou nada, nem cruzamento, nada. Isso também não é verdade. Isso não é verdade. Aí a raiva é a cegueira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É igual no jogo passado que falaram que o Vasco só cruzou contra a Chapecoense. Isso não é verdade. Hoje o Vasco também não só cruzou contra o Bahia. O Vasco produziu com triangulações, com cruzamento também pra cacete, principalmente no segundo tempo pelo desespero. Mas no primeiro tempo o Vasco criou algumas oportunidades de diversas maneiras. Diversas maneiras. Eu vou lembrar de uma aqui rápida, tá? Que foi em uma recuperação de bola. O Cuesta recuperou, entregou pro Barros, o Barros deu pro Thiago Mendes, o Thiago Mendes enfiou a bola pro Brenner. Se eu não me engano, foi pro Brenner, eu acho. E o Brenner sofreu aquela falta que deu o cartão amarelo e o Coutinho bateu. Teve uma triangulação pela direita em que o Nuno também conseguiu cruzar. Ninguém para poder fazer o gol. Só que assim, cruzamento, o que irrita, não é aquele cruzamento que chega na linha de fundo. É o cruzamento que vem da intermediária. Esse cruzamento da intermediária é uma das coisas que eu mais odeio no futebol. Que é quando o zagueiro chega ali, ou o lateral chega ali, e ele não sabe o que fazer no último terço, e ele cruza pra porra da área. Isso me irrita. Você triangular e chegar na linha de fundo, entrando na área e cruzar, não é um problema. Cruzar da intermediária é um grave problema. É um grave problema. E isso ele fez muito no segundo tempo. E não tinha ninguém. Alisson Alberto, valeu Guilherme. Não sou fã do Renato Gaúcho, mas como os jogadores do Vasco que o Vasco tem hoje, ele arruma o time e não passamos aperto. Talvez belisco uma Copa ainda. Não é impossível não, cara. Só tem que saber se o Renato Gaúcho vai querer vai querer assumir o Vasco. Porque da última vez ele negou. E 2 meses depois ele estava treinando o Fluminense. Produtividade é dados e eficiência é resultado. Não adianta discutir de produzir como o Diniz insiste em falar se o resultado não vem. Ele ainda fica puto com o jornalista por conta disso. A arrogância é muito grande. Concordo, Vitor. A arrogância dele foi bizarra. Acho que ele deve desculpas ao Joel, inclusive. E é isso, como diz o título da live. Produção sem efetividade, o resultado é fracasso. Pior, Thiago Siriaco. Renovaria com o Coutinho, Pedrosa? Melhor partida foi do Andrés Gomes, mas só ele não resolve. Esperava mais do Coutinho, ainda mais nessa partida. Renovaria, se ele aceitasse uma redução salarial. O cara que ganha 1,5 milhão não pode entregar tão pouco. Porque assim, gente, o Coutinho ele é um craque, ele é uma referência, ele faz muita diferença no ambiente do grupo.
em tudo que ele representa, isso tudo é verdade. Mas se você paga 1,5 milhão para um jogador em um clube que tem dificuldades financeiras, ele precisa te entregar resultado. E o Coutinho não entrega resultado em números. Ele não entrega. Ele não entrega. Ele não define jogo. Ele não fecha jogo. Essa característica, fechar jogo, eu já até citei 3 meias aqui, que são comparados ao que o Coutinho não faz no Vasco. Alan Patrick, Matheus Pereira e o Arrascaeta. Esses caras fecham jogo. Esses caras ganham muito e decidem muito. O Coutinho não consegue. É uma pena. É uma pena. Ele é importante de outras maneiras. Ele é um cara que, repito, eu acho a passagem dele aqui, não acho ruim. Acho mediana, no mínimo. Mas ele não fecha jogo. E ele não está conseguindo, por exemplo, fazer nem o que ele fez no ano passado, que era controlar o jogo. Tem um jogo contra o Fluminense, no Maracanã, que o Coutinho joga uma barbaridade, cara. Ele não faz gol, ele não dá assistência. Mas ele é influente no jogo. O Everton Ribeiro hoje foi influente no jogo. Nem isso está sendo feito. Pedrosa, é verdade que o Alisson do São Paulo interessa? Vamos lá, vou falar isso de novo. Eu apurei hoje, tanto com a diretoria do São Paulo, quanto com fontes ligadas à diretoria do Vasco. E não tinha nenhuma negociação. Se isso vai acontecer amanhã, depois da manhã, isso é outra história. Hoje, tanto o Rui Costa, que é o diretor do São Paulo, me garantiu com todas as letras que não há nenhuma negociação em relação ao Alisson, quanto uma fonte da diretoria que me disse que o Vasco não negocia com o Alisson. Essa é a minha apuração. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, falou sobre Renato Gaúcho, demissão do Diniz, Alisson, falou sobre várias situações envolvendo o Vasco. A verdade é que tá bem complicado para manter o Fernando Diniz no cargo. O Fernando Diniz, ele não consegue fazer o Vasco converter todas as chances em vitórias, né? Os jogadores também têm grande parcela de culpa, mas também eu concordo com a galera do Pedrosa ali, a galera do chat, né, que falou o seguinte, que finalização é treinada pelo Diniz. Lógico, a conversão é dos jogadores. Mas sabe quando você acha que o trabalho bate no teto? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o trabalho do Diniz já bateu no teto e não vai além disso. E o Vasco precisa de vitórias. Sei lá, precisa de um choque de realidade. Um choque no vestiário ali para ver se acorda os caras. Porque terceiro jogo, 2 derrotas, 1 empate, 2 jogos em São Januário. O Vasco enfrentou o Bahia, enfrentou a Chapecoense, sendo que um deles era super acessível, que era a Chapecoense. O do Bahia também dava para vencer, porque o Bahia também não é nenhum super time, não é nenhum time tipo assim, o bicho-papão da América, não é isso. E o Vasco perdeu o Bahia, não sequer empatou. Se pudesse empatar pelo menos, 2 pontinhos ali, pelo menos. Mas nem isso o Vasco fez. O Vasco perdeu para o Bahia. E o pior, que eu concordo com o Pedrosa, o Vasco criou, o Vasco teve oportunidade, o Vasco teve chance. Mas, cara, não adianta você ter 500 chances e não matar o jogo. E eu volto a falar a mesma coisa que eu falei no vídeo de ontem. A bola pune. Você tem 500 chances, não faz, o adversário em uma vai fazer. Foi assim com a Chapecoense. Com o Bahia, teve 3 chances, 2 chances ali. Eu lembro que foi a do Juba que ele pegou de primeira e fez o gol. Também teve um lançamento que o Juba também saiu correndo, atrás do meio de campo. Finalizou meio torto, quase gol do Bahia. De resto, não teve muita oportunidade o Bahia, cara. Nem teve. Você conta 3 ou 4 no máximo. E o Vasco teve mais 15, 20 chances e não conseguiu matar o jogo. É a lei do futebol. Quem não faz, leva. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!